muito boa tarde. Tá começando mais uma Vida Não Para, agora depois da Santa Missa com o Padre Renatinho. A gente tá abençoado para começar mais uma tarde com a nossa fé em dia e eu quero te convidar para ficar aqui comigo hoje. E já vou começar te perguntando, fazendo aquelas perguntinhas que eu adoro fazer. Quero saber de você. Você já imaginou chegar numa entrevista de emprego? Isso mesmo. E descobrir que vão usar um detector de mentiras nessa entrevista? Será que isso é coisa de cinema? Será que isso é coisa aí da modernidade e está muito longe de chegar até a gente? Não. A gente vai descobrir sobre um detector de mentiras multimodal que está chegando essa tecnologia por aqui. A gente vai entender, vamos falar com um especialista que está inclusive estudando essa técnica e a gente vai mostrar um pouquinho para vocês como ela vai funcionar aí. Com a verdade toda possível, né? Que vai ser retirada das pessoas que vão passar por esses testes e que estão passando por esses testes. A gente vai te mostrar uma reportagem especial, inclusive da Agência Escola na Universidade Federal, que é nossa parceira, e eles vão te mostrar um pouquinho sobre isso. Eu vou receber o especialista aqui no estúdio. Agora o assunto é com você, que tá aí do outro lado. Você vê mães na internet e começa a se comparar muito com essas mães? Antigamente não tinha internet, mas aí a gente se comparava com o quê? Com aquela família do comercial de margarina, você lembra? Aquela família perfeita, sorridente, o papai, a mamãe, os filhinhos. Pois é, a nossa vida não é tão diferente assim da vida das outras pessoas. Só que a gente se compara muito com grandes mentiras, né? Porque a internet, sim, tem histórias completamente fantasiosas. As pessoas criam isso. Eu vou conversar com uma especialista em maternidade real para a gente saber como a gente pode parar com esta comparação que às vezes é inerte, né, daquilo que a gente deseja. Por mais que a gente não se compare, a gente acaba se comparando e isso é mais interno. A gente vai entender um pouco mais sobre isso e como é possível a gente entender que não existe a perfeição. Não dá para ser uma mãe perfeita, uma avó perfeita, né? A gente precisa entender que quando nasce uma mãe, nasce a dúvida, nasce a imperfeição e nascem outras questões todas que a gente precisa trabalhar durante a vida da gente. E além disso, a gente vai entender também sobre se você descobriu com alguma questão psíquica ligada ao autismo, ligada ao transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, você é adulto. Você imagina só a situação que passam as pessoas que estão, né, diagnosticadas com o transtorno do espectro autista no mercado de trabalho. Que suporte a gente deve dar para essas pessoas? Qual é a dificuldade que ela está encontrando no mercado de trabalho? Porque normalmente uma pessoa que não consegue emprego ou quando consegue, acaba saindo muito rápido dessa vaga. A gente vai entender como ajudar estas pessoas. Então, você fica aqui comigo hoje e a gente vai falar sobre a nossa série. Isso mesmo, a gente vai começar o programa mostrando o terceiro episódio da série Pão Nosso, uma série original da TV Evangelizar. E hoje nós vamos conhecer a padaria mais antiga em funcionamento aqui da cidade de Curitiba. Ela está ativa desde 1913. Essa padaria tem uma broa de centeio tão importante que está em processo inclusive de reconhecimento como patrimônio cultural e material da capital aqui do Paraná. Quando for reconhecida, ela vai ser a primeira a receber esse certificado em toda a América. A gente vai conhecer agora. Vamos embora? Então vem comigo. A Padaria América, localizada na esquina das ruas Trajano Reis com a Presidente Carlos Cavalcante, é um verdadeiro tesouro histórico em Curitiba. Fundada em 1913, a padaria é a mais antiga da cidade, ainda em funcionamento. Começou lá com meu bisavô, né, em 1913, quando ele abriu em anexo a cervejaria do irmão e do pai dele. Né? Aí ele usava a levedura da cervejaria para fazer os pães. Né? Ele já trabalhava numa antiga padaria bem conhecida da cidade, e daí quando o irmão dele voltou da Alemanha, que fez o curso de mestre cervejeiro, abriu a cervejaria e ele foi produzir os pães ao lado da cervejaria. Desde então, a padaria se tornou sinônimo de qualidade e tradição.
passando de geração em geração dentro da família Engelhard. Hoje, o Eduardo, bisneto do fundador, continua a liderar o negócio centenário. A gente sabe que é muito difícil uma empresa passar da segunda ou terceira geração, e nós já somos a quarta, né? E a gente sabe, já passou por dificuldades, entende essas dificuldades, mas é com muito orgulho, é muito bom você ter uma empresa familiar e centenária, né? E que respeita o consumidor, os colaboradores, né? E a cidade em geral, né? A padaria não é só importante para a família proprietária, ela é muito significativa também para os mais de 40 funcionários. O Gerson começou com 17 anos a trabalhar aqui e hoje, com mais de 35 anos de empresa, fala o quanto esse trabalho é importante para ele. Assim fica tudo, né? Aprendi aqui desde os 14 anos aqui. Então estamos aí hoje, sempre aprendendo. E diferente de outras padarias onde mais se vende o pão francês, por aqui o carro-chefe é a broa de centeio, ou conhecida como o pão do colono alemão, que tem variações curiosas, como o gergelim, o girassol e nozes. Com essa nova modalidade das dietas detox, desintoxicantes e mais saudáveis, a gente já tem produtos de fermentação longa, de longa fermentação, e esse, além de longa fermentação, não ter gorduras, não ter açúcar, ainda tem o carvão ativado, que é um desintoxicante natural, né? Na mesa de muita gente, o que não pode faltar é a broa de centeio. Na família da Denise, a padaria é tradição. Eu lembro quando minha avó levava a bolacha craquinela, né, os frios. Lembro quando eu era pequena. E ficou uma tradição, né, na minha família. Principalmente é a questão dos pães. E a broa de centeio, que é carro-chefe, acho que da padaria. Todo dia na minha casa é broa. A broa de centeio é tão importante e tradicional na capital paranaense que está em processo de reconhecimento como patrimônio cultural e material de Curitiba. E quando sair o registro, a broa será o primeiro pão das Américas com esse certificado. Se não sair nenhum antes, com certeza será o primeiro. Até agora, nas Américas, não tem nenhum pão com registro no INPI. Além das broas, os cookies, bolos e bolachas também são baseados em receitas centenárias e continuam a atrair os clientes fiéis. A padaria não é apenas um lugar para comprar pães e bolos, mas um ponto de encontro onde história, identidade e emoção se entrelaçam. A gente está aposentado, né? Então a gente gosta de tomar um cafezinho, curitibano adora um café, né? E aqui um ponto é bom, o atendimento é muito bom, as meninas são muito educadas, é a qualidade do produto, né? Então é um local ideal para encontrar e botar o papo em dia. O principal fator é a tradição, né? A qualidade dos produtos, o ambiente, o atendimento é muito bom. Então nós cada mês, umas 2 vezes por mês a gente está aqui. A Padaria América é um exemplo vivo de como a dedicação, a qualidade e a tradição pode transcender gerações, mantendo-se relevante e apreciada por mais de um século. Tem toda uma relação de memória afetiva, né? Então a gente vem, tem clientes que às vezes se mudam para outros estados e tudo, e chegam aqui, veem a padaria, acabam se emocionando e tudo por ainda existir, por ainda estar aqui, né? Então é bem bacana, essa parte é bem bacana mesmo. Que delícia! Eu fico aqui só no gostinho, né? Todo mundo que vai pra rua aproveita essas delícias e a gente fica aqui só naquele cheirinho de pão quente no ar. E agora, gente, eu quero falar com você. Especialmente com você que está me acompanhando durante todos os dias. Para a gente continuar levando o melhor da TV Evangelizar até a sua casa, como essa produção que a gente fez, uma produção exclusiva aqui da nossa TV, a gente precisa da sua ajuda para a gente se manter nessa programação 24 horas no ar aqui da TV Evangelizar.
Sabe como é possível você nos ajudar? É muito simples. Você pode fazer uma contribuição no valor que o seu coração mandar, é muito simples. Você pode abrir aí a conta do seu banco no próprio celular. Você tem duas maneiras, tá? E as duas maneiras estão aqui na tela. Através desse QR Code aqui, que você pode mirar a câmera do celular ali e já fazer aí a sua contribuição, ou através desse e-mail que está aqui embaixo. tv@evangelizarepreciso.com.br. Aí você escolhe o valor da sua doação e clica em confirmar. E aí a gente pode continuar levando todo o conteúdo da TV Evangelizar até você, porque tudo aqui é pensado, toda a nossa produção é pensada com muita responsabilidade, pensando realmente naquilo que vai fazer diferença na tua vida, naquilo que pode fazer diferença na tua vida todos os dias. O poder da informação é o poder que você tem na tua mão. Quando a gente tem informação de verdade, a gente tem poder. E agora eu vou te levar para passear. Aqui eu adoro, a gente gosta de passear, você já percebeu isso, né? Então me dá tua mão aqui e vamos passear, vem aqui comigo. Agora a gente vai para Siqueira Campos, no norte do nosso estado, porque por lá acontece por 11 dias a 93ª grandiosa festa do Senhor Bom Jesus da Cana Verde. Essa é uma festa que é muito famosa, vem gente de toda a região para participar e a gente foi para lá e reúne aí mais de 100 mil pessoas de todo o Brasil. E o nosso repórter acompanhou a tradicional cavalgada dos fiéis. O Lucas conta pra gente, vamos lá. A 93ª edição da grandiosa festa de Bom Jesus da Cana Verde em Siqueira Campos, no Paraná, é um evento que transcende a devoção religiosa e se enraiza nas tradições culturais da região. Entre as diversas atividades que compõem a festividade, a cavalgada se destaca como uma das mais esperadas, reunindo cavaleiros de várias regiões do país. É a grande cavalgada do Senhor Bom Jesus da Cana Verde, Siqueira Campos, Paraná. E conosco também a TV Evangelizar. Evangelizar é preciso na grande cavalgada do Senhor Bom Jesus da Cana Verde. Desde os primeiros raios de sol, a cidade começa a pulsar com a energia dos preparativos. Para muitos, a cavalgada é uma demonstração de fé e um resgate de suas raízes rurais. Isso aqui não é hoje, não é nós que estamos inventando a cavalgada, isso é coisa centenária e faz parte da cultura não só da nossa cidade, como do nosso estado, do nosso país. E a gente, se depender de nós, essa cultura não vai morrer. A cavalgada não é apenas uma demonstração de fé, mas também um espetáculo cultural e visual. Muitos dos romeiros viajaram dias somente para participar, demonstrando a grandiosidade desse evento. Todo o povo da região, dos sítios, vamos falar, das comunidades, da redondeza, da cidade de volta, todo mundo vem, né? E aqui, ó, que eu estou com meu piazinho de 3 anos e esse aqui vai vir de vô para pai, para neto e vai aumentando cada vez mais, né? Cada cavaleiro que participa traz consigo um pedido ou um agradecimento a Bom Jesus da Cana Verde. A Daiane, uma jovem amazona, participa pela primeira vez da cavalgada. É um dia da gente comemorar, né? De festar o dia do Bom Jesus da Cana Verde. A cavalgada segue um percurso que leva os participantes até o santuário. No fim da cavalgada, os cavaleiros recebem bênçãos através da água benta, relembrando a importância da fé na jornada. Então é resgatar as raízes, resgatar a história. Isso faz parte da nossa cultura, da cultura aqui de Siqueira Campos. A cavalgada da grandiosa festa de Bom Jesus da Cana Verde é mais do que uma tradição. É uma celebração de fé, cultura e comunidade. Cada cavaleiro e amazona que participa carrega consigo histórias, devoções e uma paixão que atravessa gerações, mantendo viva uma tradição que une e fortalece os laços da comunidade de Siqueira Campos. É uma forma de homenagear o Bom Jesus e mostrar a nossa fé no Senhor Bom Jesus. Vindo aqui os cavaleiros e amazonas buscar a bênção do Bom Jesus para sua família e para seus animais. É a devoção, é a cultura de todo um povo. Isso é bom demais. Gente, antes do intervalo, vamos falar de arte. Essa semana eu recebi a Ana e também a Jussara, mãe dela, aqui no estúdio. E a Ana estava me contando, porque além de artesãs, a Ana é bióloga. E ela trabalhou por muito tempo com biologia marinha. E ela estava me contando a quantidade de vidro descartada no mar. E que esse vidro, ele além de poluir o ambiente, ele também causa a morte de muitos animais.
Guimarães. E aí a gente estava conversando e ela me contou que chegou um momento na vida dela que ela pensou, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer para mudar esse quadro, mudar essa situação? Porque é muito vidro e nem todo vidro é reciclado, gente. A maioria da quantidade de vidro hoje espalhada na natureza, ela não vai para reciclagem, ela fica literalmente poluindo. E aí ela chegou à conclusão que ela poderia fazer algo. E aí, tá aqui, as obras da Ana, ela que hoje trabalha com artesanato, ela se dedica a vida dela, mas isso só chegou na vida dela por conta dessa experiência que ela teve, que foi uma experiência muito, muito rica. E ela faz toda a queima do vidro, ela faz a pintura do vidro. Aqui, por exemplo, eu vou mostrar para vocês, olha, uma garrafa. Olha só essa garrafa, como ela conseguiu transformar. Olha só. Isso aqui, gente, pode ser o que você quiser. Pode ser desde um porta-treco, desde o que você quiser. E é uma garrafa com essa profundidade amassadinha. Muito legal. Essa araucária aqui, eu não sei se vocês vão conseguir visualizar, eu vou colocar aqui atrás para vocês verem. Essa araucária é todinha de garrafa, de suco de uva, de cerveja. E tá vendo ali azulzinho no galho da araucária? Você sabe o que é aquilo ali? É uma gralha azul. Ela fez até a gralha azul da araucária. É muito, muito fofo. Quer dizer, o trabalho dela é um trabalho todo voltado ao cuidado com a natureza. E ela faz disso o ganha-pão dela e da mãe. Então ela veio aqui contar um pouco pra gente. Se você é artesão, artesã de todo o Brasil, você também pode participar da nossa programação. Basta entrar em contato com a gente através desse arroba aqui, @TV Evangelizar, aliás, @Evangelizar TV, ao contrário, Evangelizar TV, e lá você manda vídeos, fotos do seu trabalho, da sua arte. Você que é artista plástico, você que é artesão, artesã, e a gente vai trazer você pra cá, combinado? Intervalo voando, rapidinho, volto já. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. E aqui no A Vida Não Para, a gente te leva para passear pelo Brasil, a Chapada dos Guimarães, agora nessa imagem linda, no Mato Grosso, é conhecida como a Caixa d'Água. Por quê? Porque ela abriga o Parque Nacional da Chapada dos Guimarães, que abastece a região metropolitana da capital mato-grossense, agradecendo imensamente o carinho, a audiência do pessoal dessa região linda, exuberante, né? O toque de Deus ali nessa região maravilhosa. E 31 graus neste momento. Agora a gente vai falar sobre um assunto que eu tenho certeza que você aí do outro lado está se perguntando. Será que isso acontece de verdade? Pois então, eu vou chamar você para participar do nosso quadro agora, que é o Juntos e Misturados. Vamos embora? Muito bem. E nesse assunto do Juntos e Misturados, a gente fica pensando. Pessoas que têm um diagnóstico tardio de autismo ou de transtorno de déficit de atenção, como é que está a empregabilidade dessas pessoas? Será que elas estão conseguindo emprego? Será que elas estão se fixando nesses empregos? Como é que funciona isso na prática? Eu vou conversar agora, gente, com o Dr. Matheus Luiz Castellan Trílico, acertei? Todo o nome dele, acertei. E a gente vai falar sobre esse assunto. Doutor, para a gente começar, existem muitos obstáculos no ambiente de trabalho para quem se diz normal. Vou até colocar aspas nesse normal aí, tá? Mas o IBGE tem um estudo que lançou o seguinte dado: 85% dos profissionais com autismo permanecem fora do mercado de trabalho, estão desempregados e acabam vivendo e sendo mantidos pela família. Mas e quando não tem família? Né? Essa é a pergunta que a gente se faz, porque o maior medo hoje de uma mãe com um filho especial ou com autismo ou com qualquer outra questão é ser a falta para esse filho. É como que esse filho vai se manter na vida dele? Como é que esse filho vai se manter na vida adulta ou até numa vida de adolescência ou numa vida adulta ou até na velhice? Como é que vai ser isso, né? Bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde, Carla. Primeiro é um prazer estar aqui. Parabéns por disseminar essa informação tão importante para o Brasil inteiro. É muito, muito importante. Não é fácil, né? Não é fácil. Você falou uma estatística brasileira que é defasada, mas bate de certa forma com o que a gente vê no mundo, que aproximadamente 75% dessa população mundial, então, de autistas estão desempregados. E não é que eles não têm capacitação, muito pelo contrário, muitas vezes eles são altamente capacitados, mas em decorrência das suas próprias dificuldades e de um ambiente de trabalho não ser adequado para recebê-los, então não consegue manter o trabalho por muito tempo. A pandemia mostrou pra gente uma coisa interessante: o home office, até certo ponto, tem ajudado essas pessoas a conseguirem se manter trabalhando, já que o ambiente não proporciona essa possibilidade, às vezes é muito difícil para empresas se readequarem. Sim. O home office veio como uma nova estratégia. Não estou defendendo, não digo que isso tem que ser feito, mas sim pode ser uma nova possibilidade. Porque assim, a gente percebe que os autistas têm um nível de inteligência incrível, né, de habilidades assim incríveis, mas muitas vezes a questão da socialização é muito difícil. E não adianta, vamos colocar aqui uma realidade bem séria, tá? Não adianta a professora se preparar para dar aula para criança autista, o professor, o diretor da escola, toda a comunidade pensar nisso no ambiente escolar, se o ambiente do mercado de trabalho não está pensando nisso, não está imaginando como é que eu vou receber essa criança ou esse adolescente que está começando uma vida, né? Nesse momento na vida profissional, que está estudando. Então, assim, não adianta a escola, a faculdade, a universidade se preparar e o mercado de trabalho não, né? Perfeito. E aí acho que o primeiro ponto é a gente acabar com o preconceito, porque a gente tem a ideia de que o autista, por exemplo, é aquela pessoa que tem uma deficiência intelectual, né? E não é, nem sempre é. A gente tem autistas com e autistas sem deficiência intelectual, inclusive autistas muito inteligentes, igual você mesma falou. Então o primeiro ponto é acabar com o preconceito. Depois disso, a gente pode adaptar, então, o ambiente de trabalho, dependendo da situação, o que aquela pessoa precisa. Então, horários mais flexíveis, um ambiente mais acolhedor, no sentido de ter menos estímulos externos, estímulos sensoriais, luz adequada, barulho, temperatura, né? Barulho, sim, contato com outras pessoas. Tudo isso pode ajudar e muito a fazer com que essa pessoa, esse trabalhador, consiga se adequar a esse ambiente e performar super bem no trabalho. Isso é muito importante. Agora, doutor, para a gente entender, o paciente que chega no teu consultório, ele vem com alguma queixa, com alguma situação, porque adultos que são diagnosticados de forma tardia. São adultos que passaram uma vida em sofrimento e que chegam no momento e descobrem que tem o transtorno do espectro autista. Como é que é isso? Normalmente, eles percebem depois de um familiar afetado. Então, um filho, um sobrinho, e aí fala, nossa, mas eu era assim. Então, para mim, era normal. Como que agora não é normal? O mundo tá dando outro nome para isso, né? Uhum. E aí começa a ver que tem muita semelhança e essa semelhança pode ter um nome. E aí acaba fazendo esse diagnóstico. Ou então, quando outros profissionais que acompanham encaminham essa pessoa pensando num possível diagnóstico de autismo ou de TDAH. Geralmente é dessa forma que acontece. E é fato, eles passaram décadas da vida sofrendo sem saber o motivo. E não é que a vida será mais fácil depois de descobrir o diagnóstico, não é isso. Mas a gente sabe, então, qual que é o caminho com base em evidência científica para poder entregar mais qualidade de vida para essa pessoa, inclusive no ambiente de trabalho. Certo. E são mais homens ou mulheres? Autismo, o diagnóstico é maior em homens, porém a gente tem um grande viés. As mulheres têm uma habilidade muito maior de mascarar, de camuflar as características do autismo. Olha. Então, elas acabam treinando e criando um repertório social, um masking, uma camuflagem, né, que nós dizemos, e isso acaba dificultando muitas vezes o diagnóstico precoce. Então, acabam sendo diagnosticadas mais tardiamente do que os homens. Então, apesar da gente falar que tem mais diagnóstico em homens do que em mulheres, não sei se isso é real, por causa da característica da camuflagem. Agora eu quero saber de você o seguinte, doutor, quais são as principais queixas? Porque assim, o adulto ele vai chegar no teu consultório com as queixas, mas a família também tem muitas queixas, né? Eu acho que é mais a família do que a própria pessoa. Quais são essas características?
Bom, tudo parte então de uma inabilidade social. A gente tem que lembrar, Carla, que quando a gente fala de autismo e TDAH, o T de TEA e T de TDAH é T de transtorno. Então isso nasce com a pessoa. Apesar do diagnóstico tardio, ninguém vira autista, ninguém vira TDAH. O diagnóstico pode ser feito mais tarde, mas as características existem desde criança. E falando do autismo, então, é uma inabilidade social muito importante, uma dificuldade em interagir com as crianças, depois com os adultos. É uma pessoa muito detalhista, mas que costuma prestar atenção muito mais em pequenos detalhes do que no ambiente como um todo. Uma pessoa rígida, tem que seguir rotina, padrões, difícil conseguir flexibilizar isso. Pequenas mudanças geram grandes prejuízos, grandes desconfortos. Tem dificuldade com o contato físico, com barulhos, principalmente repetitivos, texturas específicas, luz, principalmente luz branca, luz fria, incomoda mais, cheiro, dor, temperatura. São pessoas que têm uma dificuldade muito grande em entender os sentimentos, entender aquilo que é subliminar, as nuances da comunicação. Então, uma piada, né, uma chacota, uma malícia, uma ironia é muito difícil para essas pessoas. Tudo literal. Tudo literal, é o preto no branco, né? É o preto no branco. É uma criança de 9 anos pro resto da vida, porque a criança, né, nessa fase de 7, 8 anos é tudo literal. Tudo literal. Então, absolutamente. A gente fala, não corta as pessoas, já imagina cortando uma pessoa. Mas eu não tô com uma faca, não tô cortando ninguém. O gato comeu sua língua, Meu né? Imagina. Deus. É claro que o adulto, ele aprende, então é um repertório social. Ele já sabe que não é aquilo, mas a criança não, a criança é muito literal. Então existe a dificuldade em entender o subliminar. Eu tenho certeza absoluta que você que está aí do outro lado, tá? Inclusive o pessoal aqui do estúdio deve estar pensando, meu Deus, mais da metade do que ele falou eu sinto, eu me vejo desse jeito. E aí, doutor, quem que eu devo procurar para me ajudar? O primeiro ponto é assim, quando você diz isso é importante, a gente tem que levantar esse alerta, né, essa suspeita, mas precisamos lembrar que o diagnóstico, essas características, elas foram feitas baseadas em gente, né? Então qualquer pessoa pode ter essas características, mas um diagnóstico é feito com o conjunto dessas características atendendo a um protocolo. Então uma vez que você acha que sim, pode ter, né, um diagnóstico desse tipo, deve procurar, sendo adulto, um neurologista adulto especialista na área ou um psiquiatra. Existe a possibilidade também de um psicólogo, neuropsicólogo, caso já esteja até mesmo fazendo acompanhamento. Muitas vezes isso acontece, já está fazendo terapia, então dá para conversar com esses profissionais também. Da parte médica é o neurologista adulto e o psiquiatra. Maravilha. Doutor, muito obrigada. Eu que agradeço. Esse é um assunto super extenso, você vai ter que voltar para a gente botar esse assunto em prática aqui para a gente conversar mais, tá bom? Obrigado, Carla. Muito obrigada. Você que está aí do outro lado, agora vamos falar um pouquinho sobre inteligência artificial. Lembra que semana passada a gente estava falando sobre o uso da inteligência artificial sem medida, sem lei, sem regras? Pois então, foi lançado ontem o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, um instrumento que deve alavancar a pesquisa e também o desenvolvimento dessa tecnologia aqui no Brasil. A nossa repórter, a Luciana Macedo, traz mais informações para a gente para falar sobre o que vai acontecer nessas próximas ações. Boa tarde, Lu, bem-vinda. Oi, Carla, boa tarde. O plano foi lançado durante a 5ª Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia, que está acontecendo em Brasília. O PBAI, Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, foi elaborado em 2 grandes fases. A primeira delas é a fase das ações de impactos imediatos, que prevê o uso, a introdução da inteligência artificial para a modernização de serviços públicos direcionados aí à maioria da população, como, por exemplo, os serviços de saúde, ou seja, o uso da inteligência artificial no SUS. A outra fase do plano é a fase chamada de ações estruturantes, e nessa fase existe aí a previsão de projetos como o desenvolvimento do supercomputador Santos Dumont, que o governo pretende tornar aí em uma das 5 mais potentes máquinas computacionais do mundo. Bom, e aí quem está em casa, de repente, algumas pessoas podem se perguntar, mas por que a necessidade de um plano como esse? Bom, a resposta ela é bem simples. A inteligência artificial ela veio para ficar
e ela já está mudando a realidade da humanidade em todas as áreas. E o Brasil ainda não tem o seu plano. E a dependência tecnológica, ela é vista como algo muito preocupante. Nós conversamos com um especialista em segurança da informação e ele explicou melhor por que esse plano é tão importante. A inteligência artificial é algo que veio para ficar e tem dependências, né? Ela depende do uso da computação e também depende bastante da pesquisa científica e da questão tecnológica, por se tratar, obviamente, do uso da computação. E é uma questão estratégica, porque todos os países que produzem ou que passarem a produzir soluções, recursos e tecnologia nessa área, estarão garantindo o seu futuro. E esse plano prevê a atuação em áreas distintas, como, por exemplo, a construção e o uso de infraestrutura computacional nesse propósito. Mas também o plano prevê a utilização das inteligências artificiais no setor público como ferramenta de melhoria dos serviços e também para a iniciativa privada. Então é muito bem-vindo, né, essa iniciativa e muito importante no sentido de colocar o país na vanguarda da ciência e tecnologia e traduzir isso em recursos, em benefícios, em novos serviços e num posicionamento estratégico que nos garanta a prevalência nesse seleto grupo de países que dominam a inteligência artificial. Esse plano, Carla, ele é bem completo, abrange diversas áreas do conhecimento e o projeto que foi apresentado ontem na conferência está disponível no portal do Governo Federal. Lá é possível ver em que áreas e como o governo pretende fazer uso da inteligência artificial e quanto e de onde devem vir os recursos que vão aí custear esse projeto. Carla? Obrigada, Lu. Muito obrigada pelas informações. Você viu só que legal? Então, informação é poder. Por isso que a gente está sempre aqui todos os dias junto com você. E já que informação é poder, eu quero te perguntar uma coisa. Você já fez o teu teste do espelho? Já deu uma olhadinha assim? Tô com uma entradinha aqui, tô com outra entradinha ali, tá faltando alguma coisa. O que tá acontecendo com o meu cabelo? Você já parou para pensar nisso? E isso não é uma preferência só dos homens, não. Tem muitas mulheres com queda de cabelo que passam uma vida, às vezes, tratando mal esse cabelo, aprendendo com muita força, amarrando. E aí começam as quedas mais frequentes, né? Mas tem solução. Digo, para tudo na vida tem solução. O Lucas está aqui comigo. Tudo bem, Lucas? Tudo bem, Carla. Bem-vindo, querido. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Me conta. Esse daqui tá prometendo e tá cumprindo. Sim. Esse aqui tá cumprindo. Em até 30 dias já dá para ver o resultado, viu, Carla? Boa tarde para você. Maravilha. Boa tarde, você de casa. Gente, olha só. Esse é o Tree Top Hair da Top Term. Vocês já conhecem esse laboratório. É confiável. E olha só. Para você, homem, mulher, que está sofrendo com essa queda de cabelo. Você, mulher, por exemplo, que quando penteia, vê lá que fica mais cabelo na escova do que aquele que fica mesmo penteadinho. Não é assim que acontece? Você, homem, por exemplo, se olha no espelho, não sente mais aquela autoestima que sentia antes por conta das entradas. Já garantiu 2 ingressos para o cinema. É isso que falam seus amigos, não é assim? Olha só, você precisa do Tree Top Hair. Ele vai ajudar você a melhorar o crescimento capilar. Primeiro, que ele contém o D-Panthenon, que a mulherada conhece já, esse nutriente que é excelente para a saúde capilar. Ele vai incentivar, ele vai ajudar o seu cabelo a crescer muito mais rápido, muito mais fortificado, vai estimular esse crescimento saudável desde a raiz dos fios, estimulando, claro, o fortalecimento também no couro cabeludo. Os pelos que já estão serão ali nutridos, fortalecidos, e os que vão crescer vão ajudar você a ter muito mais qualidade nos seus fios capilares. Por isso, você precisa ligar no 0800 770 6988. Você liga agora, garante o Tree Top Hair da Top Term pela metade do preço. Vou te presentear, gente, eu vou presentear você com um smartwatch
que é excelente. Ele te ajuda a monitorar a sua saúde, afere pressão, é para você monitorar ainda mais. Presente para incentivar você a ligar agora, 0800 770 6988, pedir o seu Tree Top Hair e, claro, ter resultado em até 30 dias, cerca de 5 centímetros já vai crescer ali, já vai notar esse efeito positivo no couro cabeludo já. Porque quem tem queda de cabelo, né, Lucas, às vezes já tentou de tudo. Sim. Nossa, eu tô cansado de ir na farmácia comprar tudo que aparece pela frente e nada funciona. Gente, testa e depois vem contar pra gente. Tenho certeza que vocês vão ter bons resultados. Como é que faz pra usar? Primeiro, você vai borrifar de 3 a 4 borrifadas no couro cabeludo, cabelo limpo, massageia ali. Você faz isso cerca de 2 vezes por dia. No fim do dia você lava, passa de novo, pode dormir com ele, no dia seguinte repete. Ótimo. 30 então, dias seguidos. Faz de manhã e faz à noite. De manhã e à tarde, no fim do dia ali. Ótimo. Então, fica a dica, tá, gente? Sempre com o cabelo limpo, passa o produto, massageia com a pontinha dos dedos e vamos ser felizes, né? Porque autoestima é fazer o teste do espelho. Às vezes você se olha no espelho e não gosta daquilo que você vê. E a gente tá aqui para te ajudar também. Obrigada, querido. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Agora é o seguinte, vamos falar com aquelas mães, porque eu digo sempre, gente, tenho certeza que você já passou por isso na sua vida. Quando nasce uma mãe, nasce o quê? Nasce a culpa, nasce a dúvida, nasce aquela situação de, será que eu vou conseguir? Será que eu vou dar conta? Ser mãe é uma viagem. E já que esse é o assunto desse nosso momento do programa, a gente resolveu falar sobre essas dúvidas todas. Você se compara muito com a vida perfeita do pessoal na internet? Quando não tinha internet, a gente se comparava com a família de margarina. Lembra do comercial de margarina da televisão? Lembra? Aqueles comerciais mais antigos, que tinha aquela família perfeita, com o filhinho, com o papai, com a mamãe. Lindo de ver. Pois então, a gente sempre se comparou. A gente se compara com o vizinho, mas a gente não tá na pele dessas pessoas para saber a realidade. E a realidade, eu vou te contar uma coisa, a internet é assim, tem muita história na internet, uma boa parte dela inclusive, do montante que tá ali, que é uma fantasia, que não é uma realidade. Aquela família tem problema, aquela família briga, aquela família às vezes não é perfeita daquele jeito, e tenta mostrar para os outros toda essa perfeição. E depois saem ali tiras de jornais, notícias nas plataformas de fofoca falando que deu briga, deu polícia na casa do fulano. Ué, não era tão perfeito assim? Como é que a gente consegue parar de se comparar? Será que é possível? Vamos conversar aqui com ela, que está aqui comigo, a Rafaela Schiavo, psicóloga perinatal. Tudo bem, Rafa? Bem-vinda mais uma vez. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Me conta, como é que a gente consegue... Porque por mais que a gente não queira se comparar, a gente acaba fazendo isso inconscientemente, sem ter essa intenção, né? E acaba sofrendo com isso. Sim, é verdade. Boa tarde a todos. O ideal é que a gente não se compare a ninguém, porque cada pessoa tem uma vida diferente, uma história diferente. E nenhuma maternidade é igual à outra. Uma prova disso são as mães que têm mais de 2 filhos. Elas podem perceber que a gestação é diferente do primeiro e do segundo filho. O temperamento, o comportamento desses filhos são diferentes. Então, a cada maternidade há uma diferença, tanto da mulher no seu exercício da maternidade, quanto desse próprio relacionamento com o próprio filho, que as crianças também não são iguais, porque elas também têm personalidades diferentes. Então, se eu mesma não consigo me comparar comigo mesma em mais de um nascimento de um filho, quem dirá eu me comparar com outras mães? É muito difícil. E essa questão do nasce uma mãe, nasce uma culpa, é uma realidade? Você vê isso no teu consultório? Infelizmente, muitas mulheres vão se sentir culpadas por diversas situações, né? Eu me sinto culpada porque eu queria um parto normal e tive uma cesárea. Eu me sinto culpada porque eu queria uma amamentação até os 6 meses e não deu, secou meu leite, aconteceu alguma coisa. Eu me sinto culpada porque eu quero voltar ao trabalho e por que eu tô querendo deixar o meu bebê para ir trabalhar? Ou eu me sinto culpada porque eu tenho que deixar o meu bebê em casa para voltar a trabalhar. Então, são muitos sentimentos
sentimentos de culpa também que as mulheres vêm carregando aí ao longo dos tempos. E por que é importante a mulher pensar em voltar para o mercado de trabalho? Porque, veja bem, a gente vive uma situação onde as mães têm muito medo, né? Eu tenho medo de deixar na creche porque eu já ouvi várias notícias falando que tem professor maltratando criança e aquele desespero. Eu acho que eu vou abrir mão da minha vida profissional para cuidar do meu filho. O que pode ocorrer no futuro, tanto dessa mãe quanto da criança, que não vai ter uma evolução como ela esperava, né? Porque o contato social da criança na creche, na escolinha, é muito importante para o desenvolvimento da criança, né? É muito importante, porque quando essa criança ela tem contato com outras crianças, ela tem um salto no desenvolvimento também. Então, para diminuir essa angústia, esse medo, essa mãe ela pode procurar saber das outras mães que já têm filhos ali naquela escolinha, o que elas pensam, o que elas acham, né? Então, investigar um pouquinho ali sobre o histórico daquela escola, dos professores, ela fazer uma visita, perguntar se é possível fazer uma visita ali, para ela poder se sentir mais segura e confortável em deixar o seu filho ali na creche. Mas é muito importante para a criança ter contato com outras crianças e também é muito importante para a criança saber que a sua mãe está bem, que a sua mãe está feliz. Não adianta ela abandonar o trabalho para se dedicar só à vida materna e ficar frustrada com essa situação. Então, se a mãe ela se sente bem em não trabalhar, porque existem mulheres que querem ser mãe em tempo integral e tá tudo bem, cada um tem o seu desejo, enfim, né? Cada um sabe o que gosta e outras pessoas não devem julgar. Então, para essas que querem, de fato, ser só mães, né? Sem ter uma outra atividade ocupacional, tá ok. Mas para aquelas que querem, desejam, precisam, é importante saber que a própria criança fica feliz quando vê que a sua mãe também está crescendo. Enquanto pessoa, enquanto profissional, para além da maternidade. Não, isso é maravilhoso, né? Quer dizer, você só contribui para a evolução da mãe e do filho. Quero te agradecer de novo pela tua presença aqui. Um beijo grande para você, viu? Beijo, tchau, tchau, até mais. Boa tarde. Bom demais, né? Dicas excelentes para você e levar para tua vida, evoluir junto com a gente todos os dias e pensar um pouquinho, será que eu posso fazer isso na minha vida? Será que tem solução aquele probleminha que eu achava que era desse tamanho, mas na verdade é desse tamanico? A gente te prova todos os dias que é possível. Intervalo, rapidinho eu volto já. Já que a vida não para, vamos passear. Região aqui de Acarape, no Ceará. Cidade que tem como principal produto agrícola a cana-de-açúcar. Olha que imagem linda aí do Cerrado, maravilhoso. Agradecendo a audiência do pessoal de Acarape aí no Ceará, de todo o Ceará. 33 graus nessa região quente e linda. E viva a natureza, né, gente? Que coisa maravilhosa. A gente sempre te leva para passear por várias localidades do Brasil. E aqui a gente vai te levar agora para passear, sabe onde? Num lugar que a gente vai descobrir se tem mentiroso. Isso mesmo. Você já imaginou uma tecnologia que possa descobrir assim numa entrevista de emprego, por exemplo, ou num depoimento para a polícia, se você está mentindo ou não? Isso vai revolucionar, principalmente o nosso dia a dia. A gente preparou uma reportagem especial em parceria com a Agência Escola da Universidade Federal do Paraná e é com muito orgulho que a gente vai trazer um pouquinho dessa reportagem especial sobre essa pesquisa. Um pesquisador da universidade, ele vai mostrar um pouco dessa pesquisa que está acontecendo, que está rolando e como vai funcionar isso. Ele está aqui no estúdio, daqui a pouquinho eu te mostro um pouquinho mais sobre essa conversa e a gente vai ver agora a reportagem especial. Vamos ver? Se você tivesse o poder de saber quando alguém está mentindo, o que você faria? Eu iria perguntar se as pessoas gostam de mim. É tipo quem? Tipo, meus amigos. Para descobrir se algum político está falando a verdade ou não em sua campanha. Caso for comprar uma casa, um carro, né? A ver se o cara tá me passando a verdade, né? Usaria para fiscalizar o meu marido. Pegar ele na mentira. Pensando nisso, uma pesquisa da Universidade Federal do Paraná criou o primeiro detector de mentiras em português brasileiro. Percebemos que não existem nem pesquisadores nacionais publicando e nem pesquisando e nem sequer participando, mesmo que seja de uma pesquisa internacional,
participando desse processo. Para ser aplicado, primeiro o detector analisa o comportamento individual de cada pessoa. Com essas informações, o programa cria um padrão da verdade, que é usado para identificar se as falas do indivíduo são sinceras ou não. O detector ainda não teve resultados confiáveis o bastante para ser usado nos tribunais, por exemplo, mas ele já é mais preciso do que uma pessoa comum seria na hora de identificar uma mentira. O detector ainda tem algumas limitações. Ele não pode ser usado em tempo real, por exemplo, apenas com falas já gravadas. Agora, o próximo passo do trabalho é ampliar a análise que o detector é capaz de fazer. Nós utilizamos apenas expressões faciais para nos ajudar a detectar a mentira, mas na verdade o corpo inteiro ele exprime, modifica a expressão de sinceridade ou não sinceridade conforme o testemunho do indivíduo. E aí, o que teu corpo anda dizendo sobre as coisas que você fala pela boca? Porque o corpo também fala, não é só sua boca, não. Eu tô aqui com ele, com um estudioso que é o Alex Sebastião Constâncio, que é doutor em Gestão e Tecnologia da Informação, que conversou ali com o repórter, que explicou um pouco. Ele tá aqui agora ao vivo com a gente para falar sobre esse assunto. Bem, boa tarde, bem-vindo, pra gente começar esse bate-papo. No que essa tecnologia pode ajudar no dia a dia? Será que, de repente, nessas questões de emprego ou questões até de um depoimento, né, em juízo, na frente de um juiz, de um promotor de justiça? Me conta. Boa tarde, primeiramente, obrigado pela oportunidade. A ideia, o espectro de possibilidades é muito grande. Desde muitos séculos atrás que a sociedade deseja, na verdade, ser capaz de reconhecer quando está recebendo uma informação verdadeira ou não. Nós temos casos muito graves, como os casos, por exemplo, jurídicos, os mais comuns. Mas esses casos que foram apresentados na matéria também, coisa um pouco mais simples, como se o marido está falando a verdade ou não, ou uma entrevista de emprego, que é um caso bem importante também, embora não tenha a importância talvez de um processo jurídico. Em todas essas possibilidades, nós poderíamos fazer uso dessa tecnologia. Nossa, eu achei fantástico. E assim, na prática, como é que vai funcionar isso? Existe um aparelho, uma câmera, isso vai ter uma resolução imediata, ou é feita uma análise, por exemplo? Digamos que seja que a gente esteja num cenário de depoimento jurídico, né? Que a pessoa fez um depoimento. Esse depoimento ele é analisado como uma cobrança no futebol, por exemplo, que depois tem ali a telinha, o juiz avalia se foi falta, se não foi falta. Como é que é isso? À medida que a tecnologia evolui, a gente pode acreditar que nós vamos nos aproximar do tempo real. Hoje não é a realidade do nosso trabalho, neste momento, sim, por questões de financiamento, basicamente, porque a tecnologia já existe, né? Já temos capacidade computacional, por exemplo, para realizar análise em tempo real. E o processo seria mais ou menos como você comentou mesmo. Então, nós temos uma ou mais câmeras captando a imagem e o áudio de um testemunho, de uma fala de uma pessoa, e essa pessoa, ao se expressar, estará manifestando sinais de sinceridade ou não sinceridade. Esses sinais, eles são involuntários. Dificilmente o indivíduo é capaz de controlar os seus sinais a ponto de enganar um detector de mentiras completo como esse, multimodal, como nós chamamos, né? Que analisa imagem, analisa o aspecto sonoro da voz e analisa também a linguística utilizada, as palavras que foram utilizadas, a forma como a pessoa constrói a sua fala. Até a frequência vocal é analisada, então. Isso, a velocidade com que as palavras são expressas, o tipo dessas palavras. Certas palavras são usadas somente quando a pessoa não está sendo sincera, ou ela está num estado alterado de emoção. As expressões faciais, elas mudam sem que nós percebamos também, mas não só isso. A pessoa pode se mexer mais ou menos também, por isso que assim, a parte corporal também é importante. Dizem que a direção do olhar também tem a ver com isso. Isso, olha para a esquerda, quer dizer uma coisa, olha muito para a direita, quer dizer outra coisa. Isso foi disseminado, mas hoje a literatura já não segue tanto essa ideia. Na verdade, foi disseminado muito pelo cinema, né? A ideia de que os olhos apontam para o lado do cérebro que está sendo utilizado. O lado do cérebro que é utilizado na fabricação de uma mentira ou na recordação de uma verdade realmente é diferente. Mas não necessariamente os olhos seguem essa ideia de que olha para um lado ou para o outro. Mas a aversão, por exemplo, de olhar, sim. Ou seja, há pessoas que
se sentem envergonhadas quando estão mentindo, mesmo involuntariamente. A vida dela pode depender disso, mas ela aprendeu a vida inteira que ela não deve mentir. Então ela vai mentir e se sente envergonhada por causa disso. Ela poderá exprimir a aversão de olhar. Então ela, quando vai mentir, ela prefere não olhar diretamente para a pessoa que está entrevistando. Algumas pessoas fazem assim, outras pessoas não vão exprimir essa pista. Existem mais de 180 pistas de detecção de mentiras. Porque tem os mentirosos profissionais também, Isso, né? tem aqueles que conseguem convencer a si próprios da mentira que eles estão falando. Esses são os mais difíceis de serem identificados, porque eles acabam maquiando muito as suas pistas. Aí a gente tem que resolver usando as informações que nós podemos cruzar com aquele testemunho. Gente, eu tô louca para ver isso na prática. Isso deve ser maravilhoso. Imagina só, você, enquanto doutor em tecnologia da informação, trabalhando com algo que tem a ver com a psicologia, né? Com descobrir o perfil de um ser humano. Acho que isso não tem preço, né, doutor? É muito interessante. Eu cursei o meu programa de doutorado no programa de pós-graduação em gestão de informação da Universidade Federal do Paraná. É um programa de pós-graduação interdisciplinar, ou seja, ele não é de ciência específica. É um curso que se utiliza da ciência da informação, da computação e da administração, e preza bastante justamente pela interdisciplinaridade. Então, no meu caso, a minha orientadora, a professora Débora Ribeiro de Carvalho, ela considerou o projeto tão desafiador que ela preferiu convidar outras 2 orientadoras para participar do projeto. Então, também a professora Helena de Fátima Nunes, especialista em gestão do conhecimento, e a professora Jocelane da Silveira, da psicologia. Olha que legal! Foram as minhas 3 orientadoras para eu conseguir avançar nesse projeto. Nossa, isso é incrível, quer dizer, reunir vários profissionais ali para tratar de um projeto muito legal. Estou muito feliz com essa parceria. A TV Evangelizar sempre abrindo esse canal aqui de informação para receber parceiros, com essa reportagem especial, com a presença aqui do doutor também. Então, agradeço demais sua presença mais uma vez, viu? E parabéns por essa descoberta, por esse estudo incrível. Muito obrigado. Para você que tem em casa, é isso, produção? A gente está dando tchau, é isso? Já acabou o programa. Agradeço demais a tua presença aqui comigo, a sua audiência. Amanhã eu tô aqui de novo e agora você fica com Simplesmente. Tchau.